conversar um pouco mais sobre história do Rio Grande do Norte e, obviamente, desaguando isso na própria história de Natal. Então, nós sabemos que, por determinação do rei de Espanha e de Portugal, Dom Filipe II, no ano de 1598 foi construído aqui a Fortaleza dos Reis Magos, mas a recomendação do rei de Portugal e Espanha era que fosse construído uma fortaleza e uma cidade para lhe dar apoio. Foi iniciada a construção da fortaleza, mas as hostilidades dos indígenas, do povo tupi, que aqui vivia em conluio com os franceses, os corsários e piratas franceses, que aqui viviam também, inviabilizava a construção da cidade. Daí ter sido necessária a celebração de um ajuste de paz entre o povo português e o povo tupi, que o povo indígena teve à sua frente, teve como seu representante o Tuxaua, o chefe, o cacique, Potiguaçu, né? Camarão Grande. Isso foi celebrado perante o governador de Pernambuco, perante o governador da Paraíba e com Mascarenhas Homem, que era exatamente o governador de Pernambuco, tomando a frente, costurando esse grande acordo e tal. E uma vez estabelecida a paz e o forte estando construído, foi dado início foram tomadas as providências para a construção da cidade do Natal. Então, o Mascarenhas Homem delegou a Jerônimo de Albuquerque a missão de escolher o lugar onde deveria ser construída essa cidade e fazer o traçado para que ela fosse habitada, para que ela fosse colocada em funcionamento, digamos assim. Então, essas providências foram tomadas e a 25 de dezembro de 1599 a cidade foi formalmente instalada. Então, é dita que a data 25 de dezembro de 1599 é a fundação da cidade do Natal. Eu diria mais objetivamente, ou sendo mais fiel ao linguajar oficial, que foi a instalação, porque em verdade a ordem de criar a cidade do Natal veio do rei de Portugal através de determinação expressa a Dom Francisco de Souza, que era o governador-geral do Brasil, para que fosse feita a reconquista do território, a reconquista da capitania do Rio Grande e aqui instalada uma fortaleza e uma cidade. Então, primeiro foi construída e colocada para funcionar a fortaleza, um ano antes, estamos falando aí 1598, e 1599, mais objetivamente 25 de dezembro, data do nascimento de Jesus Cristo, data do Natal de Jesus Cristo, foi instalada a cidade, naquela área que hoje corresponde à Praça André de Albuquerque, no centro da cidade de Natal, um platô com boa visão para o mar e para o rio, e do ponto de vista estratégico isso era importante também, porque se poderia avistar um eventual ataque de navios inimigos, etc., entrando pela boca da barra, e foi colocada ali a chamada pedra fundamental, ou seja, tomadas as primeiras providências, a construção de uma capela para os ofícios religiosos e a instalação de casas, foi delimitado um quadrilátero para a construção das casas e a instalação de primeiros comércios, do embrião do que seria a repartição pública de gestão dessa parte civil, digamos assim, mas com forte apelo militar.
Então, Natal é uma cidade vocacionada para a atividade militar, já que foi criada em razão da existência de uma fortaleza militar e para dar abrigo, para dar morada aos militares e suas famílias que para aqui acorreram em razão do funcionamento da fortaleza dos Reis Magos. Então, temos aí Natal sendo criada ou instalada nessa região do que corresponde hoje à chamada Cidade Alta, e onde hoje está a Praça André de Albuquerque. Ali foi o primeiro ponto urbano de Natal, que não foi instalada com esse nome de Natal. Isso aí é uma coisa que vem depois. Ela durante muito tempo ficou sendo conhecida como Povoação dos Reis Magos, em razão da ligação que tinha com o Forte dos Reis Magos. Então, Povoação dos Reis Magos, Cidade dos Reis, tudo isso eram referências feitas a Natal. Nunca é demais lembrar que nós nunca fomos, como outros lugares, uma sequência que vai desde o sítio, aí vila, distrito, cidade. Nós já nascemos cidade por um decreto rei novo. Então, já foi determinada a criação da cidade. Nós nem fomos frutos de conquista, ou seja, daquele lugar que é arrebatado em razão de uma guerra, nem também fomos fruto de uma evolução. Nós já nascemos como cidade. Existe uma polêmica na história acerca de quem teria criado Natal, quem teria fundado Natal, quem é o fundador. Isso é um terreno pantanoso, porque nós encontramos argumentos históricos para os três nomes que são postos como criadores ou fundadores de Natal. É dito por uma corrente que o fundador de Natal foi Dom Mascarenhas Homem, porque ele era o governador de Pernambuco. Ele veio com ordem do rei, que lhe foi repassada pelo governador-geral Dom Francisco de Souza, para criar o forte e criar a cidade. Então seria ele o criador, seria ele o fundador, tanto do forte dos Reis Magos como da cidade de Natal. Outra corrente diz, ele foi lá para a Cidade Alta para fazer a delimitação? Não. Ele passou essa tarefa a Jerônimo de Albuquerque. Então o fundador de Natal é Jerônimo de Albuquerque, que é quem efetivamente foi delimitar o que seria o sítio da cidade, o que seria a localização da cidade, estabelecendo que ela seria plantada, que ela seria construída entre duas cruzes. Um cruzeiro onde hoje está o antigo prédio da OAB e outro cruzeiro onde está a chamada Santa Cruz da Bica, ali na região próximo ao Riacho do Baldo, onde hoje tem um viaduto. Então, os limites da cidade ali, e no platô entre um e o outro, instalados equipamentos de primeira necessidade, aí residências, estabelecimentos comerciais, a igreja, etc. e tal. Então, coube a Jerônimo de Albuquerque essa tarefa de campo, e por isso ele é chamado por uma parte dos historiadores como o fundador de Natal. E a outra corrente, essa minoritária, que diz que o criador de Natal, o fundador, foi João Rodrigues Colasso, que em verdade era o governador daqui ou capitão, como se chamava, aqui do Rio Grande, nesse intervalo, já que o Mascarenhas Homem tinha retornado a Pernambuco e de lá tinha ido à Bahia para se reportar a Dom Francisco de Souza, dizer que havia sido celebrada a paz, que a cidade estava sendo providenciada, etc. e tal. E alguns registros oficiais dizem que nessa época também Jerônimo de Albuquerque não estava à frente da Fortaleza dos Reis Magos, porque era assim que funcionava a organização política. O comandante da fortaleza, o capitão da fortaleza, como se dizia, era também o governante
Então ele tinha dúplice atividade, ele tinha atividade militar e atividade política, civil também. E que precisamente nessa época o Jerônimo de Albuquerque não estava no exercício da direção da fortaleza, não estava comandando a fortaleza, por isso mesmo não poderia ser chamado de fundador de Natal, ainda que não se questione que ele esteve fazendo a demarcação, etc. e tal. Então, tem essas três correntes, essa última do Colasso é bem minoritária, mas as outras duas encontram um embate feroz de historiadores de vulto, uns dizendo que é Mascarenhas homem, outros dizendo que é o Jerônimo de Albuquerque. Eu não entro muito, eu não sou um historiador, eu sou um curioso, não entro com muito afinco nisso não, mas não deixo de dar cá a minha opinião. Quer dizer, se Mascarenhas homem é chamado, é dito como o fundador de Natal, porque ele era formalmente o representante aqui do governo, então por que não dizer que teria sido fundada também por Dom Francisco de Souza, que era o governador-geral do Brasil e que passou as ordens a Mascarenhas? Ou pelo rei de Espanha e Portugal, Dom Felipe, que foi quem mandou que aqui se construísse a cidade. Então eu acho que é mais dever de justiça atribuir-se esse título a Jerônimo de Albuquerque, que de fato foi cumprir ali. Ele não era simplesmente um trabalhador braçal, ele era uma pessoa escolada, ele era uma pessoa de representatividade no que diz respeito à estrutura oficial, de sorte que ele, no meu pensar, é de bom alvitre que seja deferido a ele esse laurel. Mas eu digo que os argumentos apresentados pelas outras correntes são importantes também, e eu prefiro, como curioso, ficar observando com a distância regulamentar. Mas, independentemente de quem tenha realmente fundado Natal, um dado inquestionável, é que Natal é uma cidade de vocação militar. Ela foi construída para dar apoio a uma base militar. Ela estrategicamente se situa em um lugar que tem uma importância universalmente reconhecida de estratégia militar, tanto que durante a Segunda Guerra ela foi uma base aérea e um ponto naval também, de exército, de tropas, de tudo, da maior importância para definir a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a sua localização estratégica. Então, Natal hoje é sede hoje não, já de muito tempo é sede de muitas unidades militares. Se você for comparar o corpo de militares aqui de Natal com de outras cidades do seu porte ou maior, ela ganha folgado. Então, essa inspiração militar, essa vocação militar de Natal, ela é inquestionável. Então, Natal é uma cidade que tem vida civil, mas conjugada com muitas atividades militares. Em outro momento, em outro vídeo, nós falaremos de outros aspectos do prosseguimento de Natal, a importância que ela tem no contexto de como capital do Rio Grande do Norte e coisas assim. Até logo!